Olá, galera! Estamos mais uma vez aqui com um novo episódio do A Embaixadora. Aí vocês estão perguntando hoje, caramba, uma bola de vôlei na sua mão. Por quê? Porque hoje temos uma grande convidada que eu posso ter a bênção e a honra de falar que é minha amiga, gente. Amiga de treinos, de fofocas boas do esporte, assim, comentários bons. Estamos aqui com ela maravilhosa, que tem uma história linda no esporte, na vida, que eu sou muito fã. Com vocês, Érica Coimbra! E aí, essa hora que a galera bota umas palmas. Lindona! Obrigada! Imagina, Muito obrigada de ter aceito o nosso convite. Aqui é um espaço que fala assim, um podcast. Falei, não, aqui é um papo gravado. A gente bate um papo entre duas amigas, entre pessoas que têm uma adoração ao esporte. E tem uma filosofia de vida, uns valores que eu falo que aqui a gente compartilha valores bons, né, da vida e do esporte. E aí isso tudo, gente, é gravado. E aí a galera pode assistir nosso bate-papo. Seja muito bem-vinda. Ai, obrigada, Milena. É um prazer estar aqui com você. Tenho acompanhado, já sei que o programa é sucesso. Amém. E sempre onde os amigos estão, né, que a gente possa estar juntos e de alguma forma fazer parte dessa jornada, a gente, né, vem. Estamos aqui. Olha, você começou o vôlei, eu estava vendo uma história muito engraçada, assim, porque eu falo, Deus coloca as coisas para acontecer, mesmo que a gente não queira. Né? Quando está ali para você cumprir esse propósito, mesmo que você tente se desviar, ou coisas tentem, né, fazer você ir para o outro lado, tudo te leva a cumprir o seu propósito. E você começou no vôlei assim, né? Você nem olhava muito vôlei, né? Eu estava vendo uma história do teu amigo Cláudio. Carlos. Assim, da escola e tal. Conta pra gente, que eu já sei, gente. Mas assim, não era... Você nem ligava muito pro vôlei, nem não tinha essa percepção. Eu, por exemplo, eu dormia com a bola desde sempre. Eu não me conheço. Não, essa daqui também, gente. Agora, bola é bola. Redondinha a gente chuta. Mas eu sempre tive uma adoração imensa pelo futebol. E você, até que assim, para se tornar uma profissional, né, com tudo que você, o talento que você teve e tem, você não buscou isso, né? Você não tinha essa adoração desde sempre. Como é que foi que veio esse sentimento? Então, para dar uma resumida, né, eu entrei no esporte em 1993, na Escola Municipal Pedro Guerra. E da onde eu venho, naquele tempo não tinham projetos, né, lei de incentivo, Sim. Não tinham projetos sociais. Então a região que eu morava, a gente não era incentivada a fazer esporte, a gente era incentivadas a crescer, casar, ter filhos. O esporte era muito distante do feminino ali, né? Então nunca fui incentivada, até porque meus pais também não tinham, né, esse nicho perto da gente, eles nem imaginavam que poderia ter vôlei, basquete. O sonho era que meu irmão virasse jogador de futebol e que aquilo transformasse a vida de todo mundo. Mas na verdade meu irmão escolheu outro caminho. Então eu nunca fui. O vôlei masculino, né, foi campeão olímpico ali em 92 pela primeira vez. Então deu um boom, mas eu não acompanhava. Não tinha, né, bola de vôlei, era cara, não tinha esse acesso a esses instrumentos. E graças ao meu amigo, que é meu amigo até hoje, o Carlos Renan, que também cresceu ali na mesma região e é uma pessoa de sucesso hoje, graças a Deus. Ele amava o time de vôlei, né, dessa escola, porque eu troquei de escola e fui para o Pedro Guerra. E chegando lá, eu estudava, né, era uma época que eu tinha muita energia, então eu era muito jovem, né, uma criança, pré-adolescente ali, e tinha muita energia. Eu lembro que na sala conversava muito, aquelas coisas de mulher, gostava de brincar, educação física, eu amava fazer educação física, porque, né, cada... E a educação física era uma coisa, era pro esporte? Não, era muito legal essa escola, mesmo sendo pública naquela época ali, final de ditadura, né? Que eu peguei ali a primeira fase, que eles incentivavam assim, cada semestre era um futebol, esporte. Queimada, handball, e até mulher voleibol, menino e menina e menina. Que legal. Já era bem legal e a gente nem sabia. Porque normalmente é assim, a menina vai pro vôlei, menino pro Exato. futebol, já se separava. Ali na educação física era muito legal, era uma brincadeira, né? Não era uma coisa séria, mas a gente nem tinha esse acesso. Primeiro não existia internet, depois não existia esse acesso, da onde eu venho, tudo ao feminismo, o que era, o que não era. Então a gente não tinha muito, falo que foi bom essa fase. Depois que eu, né, fui ganhando, né, enfim, caminho, fui vendo o mundo, que eu fui entendendo o machismo, né, essa falta de abertura.
E indo e voltando à escola, tinha esse time da escola que fazia muito sucesso lá. Então as meninas da escola, na hora do recreio, era todo mundo olhando, todo Era mundo popular. falando, eram populares. Porque muitas já faziam vôlei no Mackenzie, só que o Mackenzie lá não é faculdade igual em São Paulo, Sim. é onde eu comecei, né? É um clube. Sim. É um clube onde eles têm uma escola e um celeiro no voleibol gigantesco, né? Portanto que eu sou de lá, a Gabi, que é a capitã da seleção, é de lá, a Sheila, que é bicampeã olímpica, é de lá. Então eles são celeiro mesmo. Caramba. No voleibol. E aí eu vi as meninas passando e todo mundo falando, ainda muito jovem. E o Carlos, ele adorava o vôlei. Então ele ficava lá assistindo, né? A gente estudava de 1h às 5h. E ele ficava lá vendo o time e falava, você tem que ficar um dia. Mas a minha mãe não me deixava ficar, justamente para me proteger, né? Porque o treino era de 5h30 até às 7 horas da noite. Então, como a gente morava numa região ainda em construção em Belo Horizonte, para tirar do acesso, né? Sim. Aos aliciamentos de drogas, aliciamento de fazer coisas erradas. Então minha mãe tinha medo, ela me protegia ali. Então, hoje eu entendo, na época eu ficava, né, puta, falava, ela não me deixa ficar lá assistindo, deixa eu com o Carlos. Enfim. E aí o Carlos começava a ir na minha casa de tarde, após o treino, ia lá em casa e falava, vamos montar um barbante pra gente jogar na rua? Aí montava um barbante, ele vinha com a bola dele, mas sabia jogar. Então ficava ali, o bairro começava a vir brincar. E eu comecei a ver que aquilo era, falei, nossa, que legal esse sentimento, né? Hoje eu sei que é endorfina. E aí um belo dia eu fui contra minha mãe, mesmo ela não deixando, eu falei, eu vou ficar para assistir. Fiquei lá com o Carlos, saímos escondido, aquela coisa de criança. E assim, foi muito incrível, assim, sabe? O incrível, o incrível, né? Que eu falo que é Deus, né? A gente acredita em algo que você nem sabe se existe ou que vai dar certo, mas eu entrei no ginásio da escola. Foi tipo mágica. A primeira coisa, eu olhei assim para as meninas, para um lado e para o outro, falei, nossa, todo mundo do meu tamanho. Então, a primeira coisa que eu senti foi inclusão, porque eu tinha 1,70 m e pouco. Naquela época, bullying. Sim. As pessoas me chamavam de vara de cutucar estrela, enfim, de vários nomes horríveis para essa idade, né? Para hoje diferente. Eu nem ligo, ser diferente. Então, me senti... A primeira coisa foi isso. Falei, nossa, olha, todas são do meu tamanho. Sou igual. Exato. Existem pessoas da minha altura. Porque é uma época que você depende muito da aprovação do outro. É uma fase que você está começando a descobrir o amor, né, o encantamento pelos meninos. E os meninos não olhavam porque eram menor, muito magra. Realmente estranha olhando hoje. Mas é uma... Pensando bem. É uma fase. Ainda bem que foi lá, né, gente? Então, a primeira coisa que eu me senti foi essa inclusão mesmo. De entrar num ambiente onde ninguém olhava para mim de uma forma daquilo que eu tinha vergonha, que seria a minha maior arma, né? Para fazer esse esporte, que é esporte de gente grande. E depois veio a estética. Aí depois disso eu olhei, nossa, presilinha. Então se você vê os meus jogos, principalmente mais jovem, eu jogava 30 de um lado, 30 do outro. Uma coisa mais, né, feminina, assim, bonitinha, lacinho. O rabinho cheio de elastiquinho, tudo estiloso. Então, primeiro foi essas coisas, porque eu não tinha esse incentivo ao esporte e o vôlei até ali não era uma paixão viva em mim. Mas depois que eu vi isso tudo, a paixão nasceu automaticamente, eu fui me apaixonando, como sou até hoje, né? Como se diz, galera, eu sou viciada nesse esporte, esse vício bom. E aí depois veio a joelheira, veio os equipamentos, eu falei, nossa, que legal, eu sei que eu saí dali do treino, que eu cheguei, eu assistindo ali da arquibancada do ginásio, falei, cara, eu vou pra casa e vou pedir meu pai uma joelheira de qualquer jeito agora, porque eu vou fazer parte desse time. E aí, pensando sozinha, né? E na sua cabeça a joelheira era a parte... mais importante para eu chegar lá e pedir pro treinador. Porque eu falei, olha, eu vi a altura, eu não vou poder falar sou grande, né? Porque seria uma coisa... Né? Não era uma... Eu nem tinha maturidade para isso. Hoje, vendo a primeira ferramenta que eu olhei e falei que eu vou pegar a joelheira. Aí cheguei em casa correndo, minha mãe me dando, né, aquele esporro porque eu cheguei depois do horário, que eu, né, e não tinha celular, né? Não tinha celular. Mas se eu tivesse celular, ele ia falar, volta, eu ia ter ia ter um chinelo voando. Porque naquela época o chinelo voava. Teleguiado. As árvores era o chinelo teleguiado. De equipamentos para elas, né? Graças a Deus. Acabou. Era bom. Não, mas era bom, porque a gente quando vem de lugares onde o aliciamento para coisas ruins, caminhos, né, que a gente sabe, porque muitos dos meus amigos ficaram lá nesse caminho, né? E familiares, enfim, a gente sabe que o destino certo é esse, você precisa ser mais aqui, duro, né? A rédea. E naquela época elas também não tinham conhecimento, então dá uma chinelada, um negócio, né? Uma varinha, que pegava aquela varinha, fazia assim,
A gente corria, minha filha, virava o Bolt. E E a mãe atrás, né? Falei, é melhor parar. E a frase, se correr é pior. Pior, exato. Quem nunca? Exato. Aí você não sabia se corria, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Dava as né? 2 voltas na casa e depois fala, para, é melhor tomar umas varadinhas agora do que tomar outras Porque depois. eu só tô incentivando a raiva dela, vai ser pior. E eu agradeço Perfeito. muito ela. É. E aí cheguei em casa e falei, teve essa conversa com a minha mãe, aí eu expliquei pra ela. E ela também não tendo conhecimento, mas vendo, né, aquela A tua alegria. alegria, aquela É. vontade, uma coisa, né, que eu nunca tinha tido ali até então tão forte. Aí falei, pai, quero uma joelheira, quero uma joelheira. Meu pai, o que é joelheira? Eu nem sei o que é isso. Aquela do vôlei, vôlei é aquele que joga a Com a cestinha. mão. Falei, não, pai, vôlei é o da rede, aquele que os meninos ganharam. Caramba. Aí ele falou, né, enfim, eu queria igual das meninas, porque todas as meninas usavam uma joelheira que era azul. Então todas eram iguaizinhas. Hoje essa marca nem existe, que chamava Realtex, então podemos falar que não existe mais, mas era uma época que era a bolinha azul, não sei o quê, então todas eram iguais. Então como eu também, né, nessa Podia fase, ser diferente. não queria ser diferente. É. Aí cheguei em casa, pedi meu pai. E ele falou, ai filha, não, joelheira, não sei o quê, não entra no orçamento agora, mas depois eu vou ver o preço. Aí ele foi ver, era muito caro para ele. Ele chegou depois de uns dias e falou, olha filha, tá muito caro, não posso comprar, nananana. E eu falei, tá bom, né, porque eu, né, tinha que entender também, né, as dificuldades deles. Sim. Mas continuei indo pra escola, ficava assistindo treino, olhando as meninas no recreio, admirando, né, porque elas Já deixavam a imaginando gente o como seu mundo. legado, né. Sim. Um belo dia, acho que foi mais ou menos em maio de 93, meu pai chegou um dia de surpresa, não era nem aniversário, meu aniversário em março, mas chegou com uma surpresa, com um pacotinho pra mim e Olha. me deu. Aí eu nem imaginava que era joelheira, né, mas enfim, o sonho estava ali ainda. Quando eu abri, era uma joelheira que ele estava me dando de presente. Caramba. Só que eu abri, aquela, né, na idade que a gente cobra muito dos pais, olhei, era uma joelheira toda branca, fininha, mais barata porque ele pôde comprar. Ele comprou. Eu falei, pai, não é essa joelheira que eu queria, é aquela azul igual das meninas. Ah, ele explicou, aquela lá custa X, enfim, eu não tenho essa grana, eu tô te dando essa. Me explicou, fiquei chateada porque não era igual das meninas, mas acordei no dia seguinte. Mas era. Separei a joelheira, falei, vou levar para a escola hoje. Peguei a joelheira, botei na minha mochila. Cheguei na escola mais cedo, cheguei 12h30 mais ou menos, começava 1h, né, as aulas. E fui lá correndo no diretor, no Gerson, que foi meu primeiro treinador, que era o técnico do time, diretor da escola, com as 2 joelheiras na mão e falei, Gerson, eu preciso fazer parte do seu time, eu já tenho a joelheira. Já conseguiu o que precisa. E ele, me contando depois, que para ele foi quase uma facada no peito, né? Porque ele via aquela criança com aquele porte físico que ele via que serviria para o vôlei, magra, de Sim. perna longa, braço longo, né? Bumbum alto assim, né? Que a gente tem Um estereótipo assim, né? Exato, ele sabia como treinador, né? Sim. Tudo aquilo. E ele teve que falar não. Ele falou, pô, desculpa, não tem como, porque como a gente não tinha lei de incentivo e projeto, tinha 12 jogadoras, como era escola pública, e só podia ter aquelas 12, porque só tinha 6 bolas, as meninas não tinham como revezar. Enfim, fiquei muito, muito triste, decepcionada, cheguei em casa chorando, nananã. Mas continuei ali com o Carlos brincando na rua. A gente fazia bate-bola, ele me ensinava, que ele sabia mais que eu já do vôlei. E fui ali. E o destino, que a gente chama de destino, eu chamo de Deus, né? Porque eu acredito. É isso, quando tem que acontecer. Eu acredito, né, no inacreditável, no inimaginável. Então é muito presente. Na coincidência, galera. E aí, uma das meninas, que acontece muito, principalmente, né, em escolas públicas, Sim. engravidou. Ela eram umas meninas de 13 anos, né? Então uma das meninas Caramba. engravidou. E, enfim, foi ser mãe e teve que sair do time. Então o destino também, né, deu uma ajudadinha aí. E aí ela foi ser mãe, teve o filho dela, né, teve a benção dela lá, mas abriu uma vaga para eu jogar nesse time. Só que aí eu, né, muito me achando, a poderosa, achei, pô, agora é minha vez, Minha né? vaga. Só Chega. eu, é minha vaga. Aí veio o Gesto, fez um anúncio na escola, para quem quisesse fazer parte do teste. Cheguei lá, tinha umas 50 meninas. Eu falei, nossa, achei era que só só eu. eu. Eu já tinha joelheira, né? Eu tava um passo Isso na que eu ia te falar, frente. E você falou assim, Mas eu era sou a única da joelheira. Exato. Eu falei, nossa, como a gente se acha nessa idade, né? Porque no recreio todo mundo olhando, só se comentava dela, você acha que só eu queria fazer parte do time? Não, e graças a Deus que tinha outras 50, né? Porque aí você tinha dias de treinamento, que você tinha que se dedicar, já existia competição, porque você sabia que tinha uma vaga.
Enfim, fui ali aprendendo Caramba. mesmo, né? O beabá com o Gerson, que aprendi a passada de vôlei, que é um esporte muito difícil de coordenação, de tempo de bola, enfim. Sim. Não é um esporte fácil. E aí passei no teste. E aí veio uma Caramba. história assim que foi bem meteórica, Milene, porque aí eu passei no time, era assim, depois de um mês eu era titular daquele time, a gente disputava o Metropolitano em BH, então tinham 30 equipes entre escolas, clubes. E em 3 meses eu fui fazer um amistoso, eu jogava com 3 meses, eu fui fazer um amistoso contra o Mackenzie Esporte Clube, o Delicélio me viu e me convidou para fazer um teste no Mackenzie. Caramba, ó, até arrepia. É louco, né? É, gente. E aí, falei, nossa, vou, né? Só que eu morava assim, gente, na área periférica de BH, que era uma área, naquela época era roça, né? Sim. Então era aquela coisa de família, né? Então a gente tinha muito. A família mineira, ela é muito, né, ligada, cuidadosa. Sim. Então, graças a Deus, eu tinha meus pais ali, mas era uma área muito longe. Era tipo, tinha que pegar 2 ônibus para chegar lá no clube. Enfim, você já ia para a Zona Sul, que chama de Zona Sul, que não é igual aqui, né? Que é uma área, né, mais elitizada, que é o bairro Santo Antônio, Lourdes, enfim. Aí foi acontecer o contrário comigo. Aí falei, nossa, vou, lógico, fui, fiz o teste, passei. Fiquei treinando lá um mês, assim. Só que eu senti o contrário do que eu senti no ginásio. Na escola Pedro Guerra, né? Eu chegava lá, as meninas, todos os pais iam buscar elas de carro. Caramba. Eu falava, nossa, meus pais não têm. E naquela época não é igual hoje que todo mundo tem, né, gente? Em qualquer lugar. Carro era caro, então. Hoje é uma necessidade. Era pessoas com grana que tinham carro. Eu falava, nossa, mas era uma menina olhando aquilo. Eu tinha 13 anos. Eu falava, mas todos pegam de carro, as meninas no final de semana fazem a unha, se depilam, coisas que rico faz desde pequenininho, né? Sim. E naquela época não tinha acesso na internet, então eu falava, nossa, isso aqui não é pra mim, esse lugar não Você é não meu. se encaixou. Eu achava que aquele lugar não era meu, porque meus pais não tinham condições nem de pagar as 2 passagens todo dia, o mês inteiro, pra ir e voltar, era na luta. Aí eu olhava aquilo, elas comiam num restaurante, né? Porque a gente tá observando, a cidade é uma idade que você tá captando tudo. Elas comiam no restaurante da escola, aí treinava, era uniformizada, era uma coisa federada, né? Mais profissional. Meu, eu depois de um mês eu falei, isso aqui não é pra mim, preciso voltar pra casa. E já tinha uma personalidade meio de segurar minha onda sozinha. E minha mãe falando, por que você não vai mais treinar? Eu falei, não quero jogar mais vôlei, não vou mais lá no Mackenzie, porque eu me sentia excluída daquilo ali. Não era o meu mundo na minha mente ali, porque foram 2 impactos, né? E aí saí do clube mais ou menos em novembro, que aí começava as férias escolar em dezembro, aí depois até voltava só em fevereiro. Eu falei, não vou. Aí o Delicério ligava, eu falava que eu tinha caído no buraco, que eu tinha torcido o pé, inventava tudo por medo mesmo daquele mundo inimaginável. Na qual você não se sentia que eu não me pertencente. sentia pertencente ali, não tinha essa cultura. E nem, né, pra mim eu via, né, televisão, o máximo que a gente via era Xuxa, que você comprava, né, ganhava, queria no Natal o reloginho com sapatinha, a bonequinha, o disco, era outro mundo. E aí parei, sumi, inventava várias desculpas, até que o Deli meio que, né, desistiu, falou, ela não quer voltar mesmo. Portanto que ele conta até isso, né? Eu fiz minha homenagem de 20 anos, ele conta que eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. E aí, quando voltou o período, né, das aulas, volta também os treinos, e começou uma treinadora a ligar em casa, que é a Regina Carvalho. Ligava para meus pais, lá em casa não tinha telefone na época, mas na casa da minha avó tinha, né? Que era só telefone fixo, né? Era investimento. Exato, era um investimento e minha avó sempre teve, mas a gente não tinha. Então ligava e falava, mãe, fala que eu tô com dor de barriga. Sempre inventando uma coisa, com medo de assumir naquele momento. Sim. O que eu me sentia, né? Deslocada naquele ambiente. Enfim, um belo dia a Regina insistiu tanto que aí mais ou menos depois de um mês, março, a minha mãe falou, não, eu vou te levar lá, porque se essa treinadora tá falando tanto sobre a minha filha, preciso levar ela lá pra gente ver o que vai acontecer. Enfim, cheguei lá em 94, em março, ela me colocou numa salinha, junto com a minha mãe, falou que eu seria a melhor jogadora do mundo, que eu seria uma medalhista olímpica, muito louco, eu também fico arrepiada até hoje. Arrepiada mesmo, gente. E me fez coisas que hoje a gente escuta falar, né, sobre o que a gente escuta, que é importante, mas ela foi muito importante essas falas dela. Ela me falou que me ajudaria, que ia conseguir, que eu iria merecer tudo aquilo que eu acho que eu não merecia, que aquelas meninas tinham, e que eu iria transformar todo um ambiente na minha vida. Caramba. Familiar, e não era financeiro, era cultural. E aí eu acreditei naquilo que ela falou realmente,
E aí comecei a ir no Mackenzie, comecei a levar aquilo a sério, comecei a treinar realmente, a dedicar mais com as meninas. E fui entendendo aquela ferramenta, porque aí comecei a ganhar vale transporte da equipe, que na época era aquele de papelzinho ainda, Sim, né? a gente Old dobrava, school. via o papel assim, tirando Vai e dobrando. tirando. Uma época eu comecei a trocar por coxinha e Coca-Cola, né? Porque eu lá no bar tinha dinheiro, eu trocava tudo. Depois ia a pé pra Era casa. maravilhoso, aceita ticket. É a hora que eu vi, aceita ticket, eu, ganhei na loteria. Exato. E aí foi muito meteórico mesmo. Aí fui em 94, eu comecei a treinar. Em dezembro de 95, eu tive minha primeira convocação para a seleção do ano acima da minha idade, que era 79, as meninas, né? Eu era 880. E aí fui convocada, fui para o Sul-Americano em Paysandu, no Uruguai, ganhei melhor atacante. E as coisas foram acontecendo muito rápido. Aí consegui um patrocínio lá em Minas, que era o jornal Hoje em Dia. E aí as coisas foram acontecendo com essas coligações. Tinha Tinha não, né? Tem, né? A mãe da Flávia, que é minha amiga até hoje, que dava uma cesta básica, que hoje a gente tem os suplementos. Na época não tinha esses suplementos, mas tinha sustagem, um monte de marcas que eles acreditavam que ajudavam. Na formação. E aí ela começou a me dar. E realmente faz diferença, né? O que come Muita. filé mignon e o que come, sabe, ovo todo dia, vai ter uma diferença física. Hoje a suplementação está mais do que Exato, aí a vista. medicina entendeu isso. E eu tive essas pessoas também que foram super importantes para me ajudar nesse processo, então não fui sozinha. E acreditei, depois de um ano eu estava na seleção, lógico que teve, né, aquele momento de pegar ônibus, chegar em casa tarde, mas foi muito pequeno esse período. E a minha treinadora começou a me levar em casa, porque eu comecei a subir da média mesmo, né? Hoje eu sei que também aquilo fazia parte da Érica, né, da resiliência, da força. E aí ela me levava até o meu bairro, principalmente sexta-feira e sábado, né, para me tirar dos amigos que te chamam, vamos fugir, vamos sair pra balada, vamos pra não sei aonde. Nesse período... Até porque você estava numa fase... Exato. Nesse período jovem. não dá, né? Você precisa se pegar. E aí, daí fui pra seleção, no ano seguinte fui pro Mundial da nossa categoria, que era Sub-18. E aí ganhei melhor, eu tinha 17, né? Ganhei melhor jogadora do mundo, maior atacante, maior pontuadora, enfim, já era um fenômeno, né? Você tinha noção de tudo isso? Não, nada, zero, graças a Deus. Porque, né, a gente não pode ter essa noção quando a gente está no processo, né, da jornada, porque senão você não chega no propósito. Se você acha que você é... Eu via que eu era diferente, mas em todo o teste que a gente fazia, é muito legal isso, porque hoje as crianças, né, acham que isso é ruim. A Regina Carvalho, por exemplo, a gente ia fazer teste de corrida. Eu podia estar na frente. Ela falava, mas por que aquela ali está quase perto de você? Você está fazendo migué. Aí eu fazia mais, então tinha professores que me falavam, você tem que fazer mais, você está fazendo menos. Então tinha o tempo todo essa ligação com essas pessoas que me incentivavam ali a continuar, mas eu sempre achava que eu tinha que melhorar, eu sempre achava nos testes que eu ia, né, da seleção, porque na seleção a convocação da cidade é 37 meninas para ficar 12. Então eu tinha que competir, então eu nunca achei, então eu treinava, repetia para chegar, né, aonde eu queria, a excelência. E aí foi muito rápido. Aí em 97 eu ganhei isso, o Bernardinho, né, que é o treinador hoje da seleção masculina, ouviu falar dessa garota e foi até Belo Horizonte me buscar com meus pais, conversar para eu ir para Curitiba, que ele tinha uma equipe de vôlei lá que estava iniciando o projeto, né, que jogava a Fernanda Venturini, várias ídolas. E enfim, eu fui. E aí as coisas foram acontecendo. Caraca, Não, o que assim, me chama muita atenção da tua história é que as coisas aconteceram, obviamente, né, como Deus preparou, mas que você não buscava isso. Muito pelo contrário, você tentou que isso, né, não me sinto pertencente. Do jeito que eu me senti na escola pertencente, né, por causa da altura, quando eu cheguei, que eu acho que muitas crianças, jogadores, né, que vão... sem essa estrutura mesmo de conhecimento do mundo, para lugares que você tem que resolver sozinha. Mas eu não procurei isso da forma assim, eu vou procurar o vôlei. Mas quando ele veio, hoje nessa idade, madura, né, no meu conhecimento, eu acho que eu fiz tudo. Você ter medo faz parte do processo também. Sim. Porque esse medo que eu senti de conviver num ambiente que não era meu, é o contrário, era aquilo que eu queria. Entendeu? Hoje eu sei, graças a Deus, é aquilo que eu queria. Eu queria... Não é só o material, mas eu queria que, sabe, ninguém na minha família tinha feito faculdade. Hoje a minha sobrinha é formada pela UFMG, Caramba. Sabe, engenharia química. A minha outra sobrinha é formada, sabe, na escola, é professora hoje das criancinhas. Quer dizer,
mudou toda uma Mudou, estrutura é. realmente. Então, aquele ambiente que a mãe da menina, né, Você tinha as coisas, eu incentivou, queria é. ter tudo aquilo com o meu próprio trabalho e também dar para os meus pais e para o meu entorno uma condição melhor de vida, que pudesse, né? E eu fui entendendo isso com o tempo, com aquela oportunidade, com o salário que chegava, que eu começava a ver, ó, Se comecei a ganhar incentiva. mais que meu pai, ó, então vamos fazer junto, aí vamos reformar a casa junto. Então eu comecei a ver que eu também virei provedora daquela casa de Sim. alguma forma, né? Tanto culturalmente como financeiramente. E a gente foi se estruturando juntos, todos crescendo juntos. Então, depois que eu entendi nessa volta para o Mackenzie, né, que eu já tinha mais noção do que o esporte poderia fazer na Sim. minha vida como ferramenta de transformação, porque não era só o amor, a paixão, né, a gratidão que eu tenho hoje por ele. Era necessidade, era uma necessidade daquilo que eu vi que poderia transformar toda a minha vida. Sabe, que eu poderia ter todos os sonhos realizados Através do esporte. através do esporte e que eu poderia mudar também toda, né, que aos 20 anos nasce a Cecília, né, que é minha sobrinha, né, então eu comecei a ver muitos amigos meus da minha época perdidos no crack, meu irmão envolvido, né, também nesse mundo de Que tá muito dependente próximo. químico, É. então quer dizer, você viu que eu fui quando eu estava indo, eu sempre falo isso, mas que quando eu estava indo para a Vila Olímpica, meu irmão estava indo para Cracolândia. Então você Caramba. tem noção do que a minha mãe deve ter Sim. passado nessa coisa, eu vou torcer para minha filha e de repente um ali. Então eu saí dessa porcentagem, né? Então eu saí dessa estatística é. de que as pessoas E dá mesmo em lugares menos favorecidos, que tem menos educação, mesmo menos incentivo à atividade física, ao esporte, acaba se envolvendo nesse mundo. Então Sim. eu sou muito grata, porque tanto eu quanto todos os meus amigos do meu bairro que eu cresci, que éramos um grupo, o meu lado, meus amigos todos, o Carlos tem 2 faculdades, é psicólogo, a Lauriana e a Gláucia estão morando em Londres, são casadas, com filhos. E o outro lado do meu irmão, dos 10, 15 Ao amigos, entorno, né? pro crack, uns morreram, uns estão até Caramba. hoje aí nessa luta. Então, eu realmente acho que o voleibol, ele me deu o esporte, né? Mas no meu caso o voleibol, ele me deu muitas ferramentas, é uma caminhada, uma jornada de muita resiliência. Sim. E graças a ele eu consegui sair dessa estatística também, porque a gente não pode se colocar, porque só Deus sabe, né, Sim. o nosso futuro, a gente só sabe o nosso agora. É. Então naquele momento, todo momento que eu fui entendendo, eu falava, não, quero mais ele, quero mais isso na minha vida. Mesmo jovem eu fui conseguindo, porque eu não era jogadora mais alta, que o vôlei é para alta, né, eu tinha Sim. 1,79 m, depois mudou, né, então as meninas foram crescendo. Hoje a Helena, que eu estava te falando, tem 1,99 m. Cara. A Raquel, que joga na ponta, tem 1,90 m, então tá uma média muito mais alta. Então eu tinha Geração que mudou, ganhar, É. né, na velocidade, na inteligência. Sim. Então eu fui treinando tudo isso e fui moldando a minha vida, né? Olha, e a gente fala isso, né, sobre o esporte, não é a parada de, não só, né, ser saudável e tal, te dar o bem-estar. Até porque o alto rendimento não é muito saudável. É, né? vem aqui, gente, 5 cirurgias, né? É. Aqui, ó, toda estropiada, a gente tava falando, quantas cirurgias você tem, gente? O papo já começa, quantas cirurgias você tem? Exato. Mas é incrível como o esporte salva vidas. Exato. A gente sempre fala, né, quando vai em algum lugar, falar em comunidades, em ONG, que isso que você falou, não muda só a vida de quem está lá praticando, começa Exato. a mudar a vida de todo o entorno, porque os pais começam a ter outras atitudes. Exato. Inconscientemente você muda a história da tua geração. Exato. Então, o quão importante é a gente como pai, né? Eu sei que você não teve esse incentivo dos teus pais, até porque era falta de conhecimento, Exato. né? Eles tinham que trabalhar, né? Mas Sobreviver. o quanto que hoje, na nossa geração, até com isso, né, celular e tal, Sim. toda essa informação que a gente tem, é importante que os pais ou as pessoas que estejam Tem ao que estar redor do lado. incentivar Exato. ao esporte. O esporte te traz resiliência, foco, disciplina, você aprende a respeitar. E eu acho que hoje é uma coisa bem diferente que eu vejo também você falando sobre a nova geração. Eu acho que essa nova geração tem uma forma diferente de pensar da vida. Não é só perante ao esporte.
é perante a enfrentar a vida. E que a gente também tem que se adaptar, né? Na hora que você vai conversar numa palestra, na hora que você vai lá, né, dar uma clínica e tal, a tua forma de falar não foi a mesma que você ouviu. Não, nem pode, né? Você ouviu Então, muita coisa que eu acho que hoje em dia chocaria. Mas eu acho que eu também já ouvi coisas assim, tá? A gente estava comentando aqui que um dia eu estava na Itália, isso não faz tanto tempo. O Ronald tinha uns 2 anos quando eu voltei a jogar futebol, 2 anos e meio. E assim, nisso de pós-gravidez, filho e tal, voltar a ser uma atleta de alto rendimento foi complicado. Eu tinha dores em tudo, várias lesões musculares. E aí teve um dia que eu tava com febre. Mas, né, a gente falou, não, com febre eu não vou lá, né, gente? Eu preciso lá mostrar que eu tô com febre. O treinador falou assim, pode se trocar e correr, porque pra febre é bom suar. E aí eu assim, tipo, não é quase possível. morrendo. Quase morrendo. Correndo com febre. E assim, passei, entendeu? Exato. Pior, podia ter ficado pior, toma um remedinho, ok. Mas se isso acontece hoje, primeiro que eu já me sentiria na posição de falar assim, não vou. Exato. Ok? Eu não tinha essa relação de tanto, né, não é nem falta de respeito, mas assim, o que ele falava era lei. Exato. Eu não pensaria em questionar. E hoje esse questionamento existe. Que por um lado é bom, mas por outro lado te distancia do que é essa disciplina. Exato. Você vê essa diferença, né? Você que viveu várias fases Sim. do voleibol. Porque você parou de jogar há pouco 2019. tempo. Vejo muito. E assim, falando da geração, né? Lógico, eu acho que a gente precisa também se adaptar, né? Cada momento novo. E como eu te disse, as minhas sobrinhas, né? A Cecília tem 25, a outra tem 22. Quando a Cecília nasceu em 2000, a primeira coisa que eu falava, né? Só para voltar a esse assunto, é que ela tinha que estudar. Então, desde pequenininha, eu botei na cabeça dela. Falei, vou investir nos estudos dela. Eu não tinha filho, então ela era minha filha ali, né? No período que meu irmão estava no mundo dele. Então, eu convivi muito com essa geração que nasceu de 2000 para cá, em casa. Sim. Então você já percebe a sensibilidade. São pessoas que eles têm mais informação, então eles sabem, tipo na Bíblia, você sabe lá o Salmo X, eles sabem da justiça. Ó, isso aqui, se você gritar comigo, se você me bater, eu ligo lá no juizado, né? Você vai presa. E a mãe fica com medo, né? E senti muito essa diferença, Milene, muito, porque quando eu estava encerrando a minha carreira, que eu comecei a pensar a encerrar ela em 2016, o José Roberto Guimarães, que é o treinador da seleção feminina, estava montando a equipe de Barueri. E eu ia parar, ele me convidou, falou, não para não, você vai vir pro meu time, você tem que vir, eles não tinham dinheiro, mas você vem, você precisa me ajudar a correr atrás de patrocínios. Sim. Enfim, eu falei, tá bom, é hora de eu devolver pro esporte tudo que eu conquistei, eu vou. E aí fui lá, e não tinha dinheiro, não tinha salário, depois a gente conseguiu patrocínio. Fiquei lá 6 meses com ele, morando lá naquele alojamento, não sei se você já viu em Barueri. Sim. Morando lá, que eu queria ficar com as meninas para se sentir igual, né? para elas não se sentirem que eu morava até como X em Alphaville, entendeu? Porque depois eu fui, quando... Inspiração para elas. Exato. Na inspiração e assim, o esporte coletivo, eu acho que você, principalmente quando você está na construção de um projeto, as pessoas precisam ser igual, não adianta eu estar... Se eu tivesse morando igual eu morei depois que a gente conseguiu o patrocínio em Alphaville, a menina lá no alojamento, isso dá uma disfunção, dá fofoca, existe um clima diferente. Então você tem que ter maturidade, né? Eu já tinha. E aí fui morar lá e foi maravilhoso. Conseguimos patrocínio, a equipe está aí, né? Investindo no vôlei ainda, maravilhosa. Só que a maior diferença que eu senti era exatamente essa que você comentou. Tinha algumas meninas, por exemplo, a Tainara, que está na seleção hoje, ela ficava comigo no quarto. Eu tinha 36, ela tinha 16. Caramba. Então era muita diferença, mas o Zé já colocava ali no quarto para dar uma olhada, né? Porque nessa fase tem muita empolgação, tem os meninos do futebol, do basquete, então, pra gente dar aquela segurada, como se a gente conseguisse, né? Mas, enfim, ela foi bem boazinha, tá aí na seleção arrasando hoje. Mas, assim, era diferente ela e as mais novas, porque, por exemplo, no vôlei, eu lembro que quando eu cheguei novinha na seleção principal, tinha umas coisas, por exemplo, que as meninas faziam de castigo, porque ou que a gente tava se achando ou dando algum migué, que elas jogavam bola no ginásio, assim, ó, e mandava a gente catar. E eu ia feliz da vida catar as bolas, era sem bola, você tinha que catar 2 horas catando bola e elas jogando meio de castigo ali pra você pagar. As meninas dessa geração, se a gente faz isso, elas ficam te olhando assim,
fala, vai pegar você. Jogou, vai pegar. É, vai você, eu não vou pegar, por que eu tenho que pegar? Se foi você que jogou. Exato. Regra clara. E muitas vezes que o treinador, o Zé, dava um esporro, até que a gente mesmo, Sim. já mais, né, experiente ali, dava uma chamada para a pessoa se ligar, né, e melhorar no comportamento, ou treinar mais, né, dar menos migué, Sim. elas respondiam e não faziam. Então eu ficava olhando e falava, nossa, que estranho. Eu ficava me sentindo já, né, já era uma, né, jogador no final de carreira, eu falava, que estranho, na minha época, se o treinador falasse, pula e joga a sua cabeça na parede. Você jogaria? Eu jogava, e elas não é. fazem isso. E eu tenho uma história muito boa, né, da época, que uma vez a gente estava, em 1999 ou 98, a gente estava indo jogar um torneio no Japão. E era o Bernardinho o treinador. E aí a gente tinha uma escala em Paris. E aí naquela época, gente, o voleibol estava, né, nesse início de transformação, tanto, né, Sim. da confederação, de tudo, de crescimento, né? Então, não se tinha dinheiro para todo mundo viajar de executiva e nem tinha hotel 5 estrelas em todo lugar, cozinheiro, etc., como as pessoas pensam, igual tem no futebol masculino, né? Então teve a escala em Paris, a gente achou que ia ficar no aeroporto, eram 9 horas de escala. De repente o Bernardinho chegou, fez uma reunião, falou, nós vamos para o hotel. Aí tem um hotel, não sei aonde, aqui em Paris, estamos indo para lá. Caramba. E a gente, nossa, que chique. chique. Agora vou até tirar o óculos, só vou passear em Paris, ficar num hotel, que 9 máximo, horas, 9 horinhas ali descansando, melhor que dormindo pelo chão do aeroporto, né? Porque às vezes a gente se E joga. vocês ainda grande, né? no chão, Eu ainda exato. entro em qualquer cantinho. E eu tinha 18 anos, muito nova, mas né, tinha Leila, Virna, que já tinham 28, 29, Fernanda, Fofão, que já tinha quase 30 também, então já era uma diferença grande. Tudo feliz, a gente fomos lá, chegamos no hotel, um hotel maravilhoso, né, para aquela época. Nossa, que hotel chique, já estava pensando onde eu ia descer para andar, né, na cidade, conhecer, fazer Claro. compra, fazer... 9 Foi. horas. É. Aí chegamos na recepção, como é grupo, né, eles fazem tudo bonitinho, entrega a chave, tem nome, tem a parceira que você vai ficar no quarto. Aí vira o Bernardinho, dá a chavinha, né, a comissão dá a chave para cada uma, e o Bernardinho fala, ó, em 20 minutos, todo mundo uniformizado aqui embaixo. E todo mundo olhou para a cara do outro e falou, não, mas não tem ginásio aqui. Como que a gente vai fazer? O que ele vai fazer? Vai ser um alongamento, uma caminhada, uma passejata? E todo mundo acreditando. Subimos, brava, né? Tomamos um banho, porque pós-viagem... Achou que era livre. Livre, maravilhoso. Ou vamos dar uma andada por aí com eles, para, né, dar aquela ativação no Cena. corpo, que eles fazem, porque não gosta que a gente fica dormindo muito de dia para... É. Meu, quando chegou, tava a comissão toda, com saco de bola, os carrinhos, e não sei o quê. A gente só se olhando e falando, mas aonde a gente vai treinar com esse maluco, né? Sim. Tá levando a gente. Não tem ginásio, será que a gente vai pro lugar, tem 9 horas? Enfim, o final da história. Tinha o estacionamento. Ele colocou todas, as 12 para treinar no estacionamento, num sol, depois de 12 horas de viagem, mas não sei quantas horas para chegar no aeroporto. E eu lembro daquela cena, eu muito nova, observando ali. Você fala, não é Aí a Leila, possível. eu olhava a Leila, que hoje é a nossa senadora, né? Ela ia e vomitava, assim, do canto que tinha o negócio, porque era o estacionamento mesmo, só não tinha os carros. E ali vomitava, porque estava muito sol, era verão europeu, né? Nossa, Não sei o quê, e a gente cansada de voo, e eu só observando. E ela voltava para treinar. Não é que ela reclamava, e nem ele fazia de conta também que não estava vendo. E ela voltava e treinava. Meu Deus. Então, para você ver o que a gente fazia, e aí a gente treinou 2, 3 horas, chegamos, depois tomamos banho e já voltamos para o aeroporto. Para chegar no aeroporto era mais 1 hora, 1 hora e pouco. Aí você vai... E a gente ter foi o que a ficado gente no fez. aeroporto. E realmente ele fez isso. Ele pegou o hotel pra gente tomar uma banho, tananã, e fez a gente treinar, pra gente não perder esse tempo. Então, realmente, a gente fazia coisas que eram inacreditáveis. Então, treinamos no estacionamento. Chegava no Japão, depois de mais 13 horas de voo, você tinha que assistir vídeo dos times. E assim, você chega depois de... São 12 horas de fuso. Então, o Bernardo passava o vídeo numa salinha escura, né? quietinha, mostrando os times. Você acha que você conseguiu olhar? Você estava assim, dormindo, né? Tinha hora que você falava, não, gente. Aí ele fazia tipo tropa de Aí você elite, via né? uma, você já estava assim, a outras do lado. Acorda! Acorda, é. E a gente ali olhando aquilo. Então, realmente, é uma geração diferente. Mas eu gostava muito dessa paixão e desse sistema, porque a gente conseguiu os resultados Através não pelos disso. nossos talentos, né? Também. Mas eu acho que o talento é treinável. Você E eu acha acho que essa isso? coisa de dom seria... Você falar que uma pessoa tem só o dom,
seria você desmerecer ela, porque eu tinha que treinar 8 horas por dia igual a todas. Às vezes eu treinava mais, porque eu sabia que se eu fizesse mais eu ia melhorar mais. Então, se eu já tinha uma disponibilidade, né, uma característica para o vôlei, foi muito treinado, foi muita repetição, foi muita dor, não é, muitas dores, Sim. muitas saudades de casa, muitas cirurgias. Então, o dom, eu acho que a gente fala isso, a gente acaba desmerecendo o processo da pessoa, né? Porque, na verdade, a gente que é ex-atleta hoje, todo esporte que eu vou fazer, as pessoas acham, é mais fácil para você, porque você joga vôlei. Gente. Eu falo, é mais difícil, porque eu tenho mais lesões, porque eu tenho mais dificuldade pelo desgaste físico e mental que o esporte fez comigo no processo de 26 anos. Sim. Só que eu tenho a mesma pegada de resiliente, de insistência, de repetir. E é por isso que eu vou evoluindo e melhorando no esporte. Não é porque eu tenho talento. Igual você me convidou para jogar, né, o futebol. Bora! Eu falei, eu vou jogar, mas assim, eu quero melhorar. Então, eu vou treinar, eu vou repetir, eu vou fazer. E aí se chamamos isso de Deus, né, de dom. Mas realmente eu acredito que essa geração hoje, elas têm as vantagens dela, né? É outro momento do mundo de informação. Mas eu acho que também tem que ser menos um pouco, entendeu? Porque tá demais. Tem um equilíbrio, né? Precisa, como na nossa época tinha que ter um equilíbrio, eu acho que hoje precisa do nosso futuro, não só no esporte, né? Mas no Brasil, na política. A gente precisa de um pouco menos, que as pessoas entenderam a liberdade, entendeu? Como eu posso fazer o que eu quiser, desrespeitando, exato, quem eu quiser. Então eu acho que nesse ponto a gente precisa melhorar, porque sem legado, gente, não existe nada nessa vida, seja em qualquer profissão, você tem que deixar um legado. Sim. E é o mais importante, né? Então por isso que eu respeito, sou fã dessas jogadoras todas que depois foram minhas companheiras de quadra, como Virna, Ana Moser, Fernanda. Enfim, porque realmente eu vi o que elas abdicaram, assim como eu, da sua vida como mãe, da sua vida como, né, filha. Porque muitas vezes a gente não conseguia nem no enterro, gente. Hoje muitas vezes a gente não conseguia nem despedir das pessoas que a gente ama, porque a gente tinha que optar, ou você vai, né, despedir dessa pessoa que está partindo que você ama, ou você vai disputar esse campeonato. Lá, não sei aonde. E a gente muitas vezes escolhia isso sem ter muita opção. Hoje as meninas têm mais opções para isso. Porque a gente sabe, né, que tem coisas que são mais importantes também na vida que o trabalho, né? Mas realmente a gente tem que entender que para você conseguir chegar aonde você quer, você precisa passar por dores, por escuridão, um processo, né? Porque eu acho que, de uma certa forma, é o fundo do poço, é lá que acontece toda a nossa transformação. Então o esporte te ensina isso de noite, derrota, vitória. O vôlei não tem empate, né? Então você perde, ganha, não tem jeito. Então faz parte disso tudo, mas eu acho que os jovens devem entender que esse processo não é importante para eles hoje, é importante para um futuro muito além deles, que eles vão deixar. É o legado, aí. Que o pessoal hoje chama de ecossistema, né? Exato. De todo o seu entorno familiar. Você mudaria alguma coisa do passado a nível dos seus... da carreira do vôlei? Eu acredito que, né, como eu falei com você, gerações e épocas. Então, se eu fosse falar do meu começo ali, mesmo tinha algumas brincadeiras que hoje, né, seriam, né, que a gente tem mais informação, a gente sabe algumas coisas, né, de abuso, né, muitas vezes sem querer a pessoa te fazia umas brincadeiras, tipo, tá jogando ali o aquecimento, o técnico vinha, baixava seu short no meio da quadra, assim, que era o Adson Lima, brincando ali para você perder a bola. Sabe, fazer, idiota, né? Fazer isso. Mas na época, eu não achava aquilo. Então, né, subi o shot e continuava ali no aquecimento, que era o futebol que a gente fazia. Exato. A gente não tinha muito essa noção. Então, a gente achava que tudo era meio brincadeira, né? Então, com certeza, esse tipo de atitude hoje eu acho que mudaria, porque a gente entende até onde alguém pode chegar perto, né, de você, ou psicologicamente, né, ou tocar no seu corpo. Enfim, é outro mundo. Mas o que eu mudaria já seria no final da minha carreira, porque o mundo mudou muito de 2019, quando eu me aposentei, para hoje. Então, quando eu fui jogar com o Zé lá em 2016, exato, pra gente foi ontem, né? Uma criança que nasceu já tem 6 anos, já tá indo pra escola, tá indo pro primário. Pois é. Mas é verdade, não tem. E teve muita transformação. Mas hoje eu vendo o esporte, eu falo, se talvez ali no final eu tivesse tido mais
a medicina, né, integrativa, regenerativa, tivesse mais esse apoio, eu acho que eu ainda poderia ter jogado até uns 43, assim, entendeu? Porque eu tinha realmente uma mente muito saudável, tecnicamente muito diferenciada, mas treinando, o Zé me fazia treinar lá em Barueri, porque eu era capitã, por exemplo, a mesma coisa que a gente veste a camisa, igual elas, treinava 6, 7 horas, e às vezes eu chegava para musculação antes, eu nunca tinha visto isso, né? O assistente técnico, que é o Vagão até hoje, né? Que é da seleção também, da comissão, achava ruim de eu chegar antes. Falava, não, porque você tem que chegar junto. Tanana. Então eu acho que ali no final, eu acho que se eu tivesse todo esse acesso e esse autocuidado com a minha história, com o meu físico, eu teria jogado muito mais. Então hoje eu vejo a Carol Gataz, que é da minha geração, que está hoje no Praia Clube, foi a medalhista de prata em Tóquio, né, 2021, aos 41 anos, a medalhista mais, né, com mais idade do esporte. Então um exemplo aí muito legal. Hoje nós temos mais de 8 jogadoras com mais de 40 anos na Superliga, em alto rendimento. Então eu acho que no final ali eu deveria ter tirado essa minha paixão, essa coisa que eu aprendi, sabe, enquanto os outros dormem, você treina, não existia burnout, né? Então você achava que aquilo era só cansaço mesmo e faz. Se eu tivesse esse pouquinho mais de cuidado, eu teria trocado esse final ali, enfrentado o sistema, me autocolocado, falado, não, vamos cuidar do meu físico, porque cuidando do meu físico, com toda essa medicina nova, eu posso alongar minha carreira, eu ter pensado mais em mim. Mas eu não pensei mais em mim, então eu treinava 6, 7 horas, igual as meninas de 16, 17 anos, às vezes muito cansada, às vezes indo fazer massagem, acupuntura ou coisas fora para me ajudar, mas não tendo esse autocuidado. Então eu acho que se eu pudesse mudar alguma coisa, eu teria treinado menos bola no final da minha carreira e investido muito mais nessa nova medicina, que é o que me ajuda hoje, né? Eu tenho várias lesões, mas eu faço musculação todo dia, eu cuido da minha alimentação. O esporte, eu amo o esporte, eu sou apaixonada pelo vôlei, então hoje quando nas minhas palestras ou nos meus campings, o vôlei eu queria jogar mais. E hoje como eu faço, né, conteúdo técnico, né, para dividir, porque com as pessoas, porque o Zé Roberto, né, falou para mim. O José Roberto Guimarães falou isso, olha, porque quando você para um esporte muito longo, olímpico, você está muito desgastado, né? Fisicamente, emocionalmente, porque muitas dores, lesões. Sim. E você não tem muita vida outside, né? Então quando eu parei, decidi estudar em Londres, né? Falei, vou sair para ver outro mundo. E fui, realmente eu cheguei lá e falei, não, meu mundo é esse. E o Zé tinha falado, você não pode morrer com todo esse conhecimento que você tem sem dividi-lo. Porque muitas vezes a gente não quer ser treinadora pelo sistema. Porque você vai ver no vôlei, na Superliga não tem uma mulher. A Isabel, né, nossa querida Isabel, que hoje, né, já partiu, foi uma das últimas, que foi em 2001, 2002, depois a gente teve uma de Araraquara, mas o mercado, o sistema não te abre as portas. E aí a gente tem esse receio, né, então aí quando eu entendi que o meu skills, né, o meu talento, o que eu entendo, que eu tenho doutorado, mestrado, é no esporte, é no voleibol, aí eu voltei pro Brasil, falei, não, tô voltando pro Brasil por N coisas, né, mas vou fazer educação física, quero fazer por respeito a essa profissão, por respeito a tudo que a educação física representa nas nossas vidas que amamos o esporte. E com conhecimento vivido, e com todos esses treinadores que falam para mim, que eu sou uma jogadora muito técnica, né, sempre fui, que não pode morrer comigo, que eu preciso compartilhar. Aí eu falei, vou criar conteúdos também, né, gratuitos, para quem não tem acesso também poder ter acesso. Enfim, aí está sendo muito legal o feedback. Muito, gente. Muito. Eu não sou do vôlei. E aí eu fui entender que a nossa história, ela só existe quando ela é contada. Exato. Então eu falo, a nossa história, ela só vai existir quando você conta ela. E as redes sociais hoje, a gente sabe do perigo dela, mas ela te dá muita oportunidade para você apresentar aquilo que você tem talento, aquilo que você estudou, aquilo que você, né, ou fez faculdade, ou tem doutorado, ou tem vivência naquele conhecimento que você pode compartilhar. Então eu entendi que eu precisava também, né, além das políticas públicas e tudo ligado ao esporte que eu faço, também esse lado técnico, e está sendo super divertido, que aí eu voltei a jogar mais um pouquinho, porque eu queria jogar muito mais vôlei, só que as lesões realmente,
elas doem e eu quero, né, chegar aos 80 anos, né, bem, sentando sozinha, pegando meu cafezinho lá. Sempre passou por cima de tudo para tornar aquele seu sonho, que nem era tão sonho, né, no começo, porque era como assim, pô, eu gosto, mas não me sinto pertencente, e o quanto é importante que a gente se sinta pertencente em todo lugar da vida. Eu falo assim, ninguém vive sozinho, e olha que eu vou até falar aqui uma coisinha, né, meu namorado tá ali atrás, ó, treinando, gente, mas assim, do quanto eu aprecio a solitude, né, não é a solidão, é aquele momento de ficar em casa, tal, sozinha, na paz. Mas o ser humano não foi feito para estar sozinho. O ser humano precisa de outro ser humano e precisa entender que a gente está aqui num processo de evolução. Então, todos os percalços acontecem para fazer. Eu falo, eu sei que você fala isso também, que é uma oportunidade que Deus nos está dando de evolução. E tem várias outras coisas aqui para deixar também, que é tipo o esporte. Hoje a gente, né, a pessoa começa a fazer o esporte. Hoje a medicina ensina qual é importante para a saúde, né, da musculação, do esporte. Mas muitas pessoas vêm para o esporte pensando que ele vai interligar só você seu alto rendimento, como eu fui. O esporte não é para o alto rendimento. Porque todos vocês que fazem esporte de alguma forma, vocês podem usar ele em N coisas na sua vida. O menino que faz esporte, joga vôlei, futebol, ele pode muito bem ganhar uma bolsa, estudar nos Estados Unidos. Sim. E ali ele vai ter uma faculdade. Ele pode ganhar uma bolsa, né, na universitária. Ele vai entender, né, a hora da sua vez na fila, a hora da sua vez de perder, a hora da sua vez de ganhar, como você tem que se colocar. E assim foi na vida, Milene. Então, obrigada pelo convite também. E eu acho que todos os processos que eu vivi na minha vida, que seja a minha síndrome que segue comigo, lógico, né? Que eu acredito que Deus manda com a gente aquilo que Ele sabe que a gente pode suportar e o propósito, o suporte. Mas eu acredito que assim na minha vida, como provavelmente de milhares de pessoas que estão assistindo aqui, o mais importante não é vencer, o mais importante é continuar. Entendeu? Então todas as minhas caídas, todos os meus tropeços, aqui, ó, todas as minhas coisas, foi continuando. Não tem um milagre, uma dica milagrosa. É continuar, porque a coisa mais linda da vida é viver. E nós temos essa oportunidade uma vez, com um cara lá em cima que te tira de um monte de buraco. E você vai reclamar? Então eu acredito que também eu tenho gratidão por todas essas dificuldades e momentos difíceis que eu passei. E passo, né? Porque a vida segue com a gente. Nós temos novos desafios. Hoje eu vivo um processo, né, também de adoção, né? Então estou na espera aí 2 anos e meio já. Então também você vê que tem outro processo da vida que você está ali também se superando. E faz parte da vida. Então outra dica é sempre tenha fé. A fé no esporte, na vida, ela tem que existir. Seja naquilo que você acredita, na sua espiritualidade, mas é muito importante para a gente seguir, né? E o jovem ainda mais, porque é uma fase muito difícil, uma fase que a gente se joga muito, né? A gente não se para, a gente nunca dá um ponto pra gente, né? Pra gente falar, esse ponto foi meu, obrigado. É sempre naquela luta, né? Então eu acho que a gente também tem que se autovalorizar, porque no processo, né? Eu falo que nos dias escuros é a gente com a gente mesmo, né? E aí quem segura a gente é a nossa fé. Ai, cada um vai ter a sua. Ó, eu falo, né, que Deus nunca erra o tempo, é no tempo dele, e muitas vezes o tempo dele é muito diferente do nosso. Então as coisas acontecem quando realmente tem que acontecer. Eu tenho certeza que e às vezes não acontece, mas também tudo bem. Você precisa entender que a vida não da forma que a gente acha que tem que acontecer. Ele troca, né? Porque às vezes a gente Deus quer tanto uma assim. coisa, ele fala, olha, essa coisa aqui não é pra você nesse momento. Veja bem, não é bem assim. Mas eu vou te dar essa outra. E aí ele te dá uma outra oportunidade. Você fala, nossa, que legal. Que melhor. Né? Porque os planos deles sempre são melhores do que os nossos. Por isso que eu falo que os jovens precisam, eles vão ter que viver o processo deles, lógico, mas escutem essas jovens senhoras que o processo ele precisa ser vivido. Às vezes parece que está tão difícil que não vai acontecer, mas que Deus está preparando algo para você assim. Muito mais extraordinário. É muito além do que a gente pode imaginar. Eu sei que essa espera, né, da adoção não é por acaso. Não, então, mas é um 16 mil inscritos, 5 mil crianças
a conta não bate, né? Não, muito pelo contrário, né, Faltando gente? criança, Tá papai, parecendo e a as crianças estão lá, você né? achando que ia entrar no time de vôlei já É. logo de cara e foi fazer com mais 50 pessoas lá. Mas eu tenho certeza que Deus está preparando um momento Amém. muito especial na tua vida, porque você é muito merecedora e inspiração para muita gente, viu? Muitíssimo obrigada. Quer deixar um recado aí para a galera, principalmente dessa ajuda da ONG, que a gente sabe que isso reverbera muito na vida e muda a vida de muita gente, não só daquelas crianças, né, adolescentes que estão ali no esporte, mas sim todo o entorno familiar. E eu falo que isso é um ciclo, que ela vai mudar de alguém, que muda de alguém, e nisso a gente já faz aí todo mundo. Essa é a corrente da vida, né? É. A nossa conexão com o planeta, né? Mas olha, eu vou deixar um recado simples, que a ONG Ótimo, lógico, eu estou indo nesse processo, né? Estou montando, se Deus quiser em breve vai estar. Eu te falo, você já passa tudo depois. Mas eu deixo um recado assim, olha, para você ser excelente em alguma coisa, você precisa ter sido bom. Para você ser bom em alguma coisa, você precisa ter sido ruim. E para você ter sido ruim, você precisa começar. Então comece com as condições que você tem agora. Que você tem certeza que você vai chegar lá. Caraca, que isso! Já anotei aqui, ó, pá, já vai ser a minha frase ali quando tiver. Porque às vezes a gente vê a excelência e fica se cobrando a excelência, mas eu fui ruim. Depois eu fui boa e depois eu cheguei à excelência. Então a gente precisa viver os processos, eles são importantes para a nossa construção como seres humanos, porque a vida sempre continua pós o esporte. Então a gente tem que interligar essas duas coisas, que a vida e o esporte, elas são iguais, gente, iguais. Da filosofia. Exato. Muitíssimo obrigada, Ai, essa de nada, lindona. meu Agora amor. vamos pro treino de futebol, que ela já aceitou. A única coisa que ela falou assim, eu não tô aqui para perder. E essa dor, a bola pesada, essa bola tão levinha. Aliás, tão olha só, gostosa, sabia ó. que o meu primeiro esporte que eu competi foi o vôlei. Então a gente tem que fazer um desafio. Tem, gente, mas olha, assim, faz muitos anos. Faz uns 3 Pode treinos. dar uma com cabecinha assim de vez em quando, né? Fominha como ela é, gente, e também dedicada, é só fazer umas 2 semanas que ela joga. A gente pode fazer isso, Eu você preciso me leva fazer. pro vôlei e eu te levo pro futebol. Vamos, aí a gente faz um Combinado? desafio. Galera, muitíssimo obrigada. Espero que vocês tenham aí se divertido tanto quanto a gente nesse bate-papo aqui entre duas amigas, falando da vida, do esporte. E já sabe, aquele recadinho básico aí, se inscreva no canal, dá aquele joinha, porque o quê? O YouTube entende que é uma coisa relevante. E aí ele começa a mandar para geral, porque inteligência artificial é assim, né? Você precisa dar aquela ajudinha para ele entender que é um conteúdo relevante. Se você acha que fez sentido para você, já manda para geral também. E fique aí atento para os próximos episódios. Combinado? Beijo!